Você corre, 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 faz um monte de coisa e parece no final do dia que não fez nada? Será que ao invés de ser produtiva, você não está sendo ocupada? Fica no vídeo que nós vamos descobrir isso juntas. Oi, meu nome é Cris Martins e você está no meu canal. Aqui eu falo sobre maternidade, rotina, hábitos e um pouco mais coisas que envolvem a minha vida e que podem ajudar você também. No vídeo de hoje nós vamos descobrir se você, ao invés de ser produtiva, você não está sendo ocupada. Falo isso por experiência própria, porque muitas vezes, tá, eu me pego no final do dia super cansada de ter feito assim um monte de coisas e eu olho pra trás, eu não fiz praticamente nada. Ou não fiz aquilo que eu precisava muito fazer. Isso acontece bastante e pode ser que esteja acontecendo isso contigo também. Então no vídeo de hoje a gente vai descobrir qual é a diferença entre ser produtiva e ser ocupada. Então aqui eu vou listar 5 hábitos de uma pessoa que é ocupada, tá? Uma pessoa que é ocupada, ela não planeja. Ela vive a vida assim como, seja o que Deus quiser, tipo o Zeca Pagodinho, né? Acordo de manhã, não sei o que eu preciso fazer, eu não sei que roupa que eu vou usar, eu não tenho ideia, né, de pra que rumo eu vou seguir a minha vida. Então, né, é um hábito de uma pessoa que é ocupada, porque ela vai acordar de manhã, ela não sabe se ela toma café, ou se ela lê, ou se ela acorda o filho, que horas que ela tem que ir no trabalho, sabe? Ela vive a vida assim, como se, né, vai acontecendo, o que for acontecendo, vai acontecendo. Então, isso é o hábito de uma pessoa que é mais ocupada do que produtiva. O segundo hábito também de uma pessoa que é ocupada é que ela não tem prioridades. Como ela não tem planejamento, ela não sabe se ela precisa primeiro lavar uma louça, ou colocar a roupa para lavar, ou estudar para alguma coisa que ela precisa, que ela quer se desenvolver, que ela quer aprender. Então ela não tem prioridades na vida dela. Também esse é um hábito de uma pessoa que é ocupada. Uma pessoa que é ocupada, ela também tem o hábito, tá, de querer fazer tudo na mesma hora. Como ela não tem planejamento, ela não sabe definir prioridades, ela quer fazer tudo. E não dá pra gente fazer tudo. Na verdade, a gente precisa, né, priorizar, ter um planejamento. Vamos ver, notamos aqui que uma coisa, né, puxa a outra. Então, tu quer fazer tudo, mas não dá pra fazer tudo. A gente sabe que a gente é uma pessoa só e o nosso tempo também é muito limitado. Então não dá pra fazer todas as coisas. Então a pessoa aí, ela não prioriza, ela não faz uma tarefa por vez. Ela quer estudar enquanto ela lava a louça e não dá certo, não funciona assim. Então, esse também é um hábito de uma pessoa que ela é ocupada. Outro hábito, né, de uma pessoa também que é ocupada é que no final do dia, de tanto ela correr, de tanta coisa que ela fazer aí sem rumo, sem direção, ela tá muito cansada, ela tá exausta. O cansaço ali é algo, né, que é importante. A gente sabe que a gente vai aí conviver com cansaço e chegar no final do dia cansado, algumas vezes até é bom, porque quer dizer que tu fez bastante coisa. Mas se tu tá cansado por fazer coisas que não fluíram em nada, de nada adianta, porque no outro dia tu vai acordar do mesmo jeito, tu vai ficar cansado, tu vai ver que nada adiantou, né? Tu ficou aí correndo atrás do rabo, como diz o ditado, e tu não saiu do lugar. Então também é um cansaço que não dá, não é um cansaço bom, não é um cansaço de um dia produtivo, né? Esse também é um hábito de uma pessoa que é ocupada. E o quinto hábito que eu considero aí de uma pessoa ocupada é que as ações que ela tem no dia, ela tá cansada, ela não priorizou, ela não planejou, então as ações que ela tem no dia, elas não geram frutos. O que quer dizer isso? Digamos aí que tu tem, né, uma tarefa para fazer. Entre estudar e lavar uma louça, qual é a atividade, né? Qual é a tarefa que vai te gerar um fruto? A louça, né, como a gente já falou, a gente lava agora, chega daqui a 15 minutos, tem um copo lá de novo para lavar. Em compensação, né, estudar vai te dar uma sabedoria, vai te dar um conhecimento, algo que tu vai aplicar na tua vida, porque a gente não estuda por estudar. Acho que ninguém tem um tempo aí de estudar algo que só porque é legal, né? A gente vai estudar algo para aplicar na nossa vida ou porque a gente acha muito interessante. Então, estudar é algo que vai te gerar um fruto, porque tu vai ter aquele conhecimento, tu vai poder ensinar outras pessoas. Então, esses são tipos de atividades que geram frutos. Em compensação, a louça não, ela não gera um fruto, ela é uma atividade aí momentânea, a tal da atividade, né, seca-gelo, porque a gente faz agora, daqui a pouco precisa fazer de novo. Então, a gente vê aqui que uma tarefa puxa a outra. A pessoa acordou e não se planejou,
ela não sabe definir prioridades, ela faz mais de uma coisa por vez, porque ela quer ali estudar, né? O nosso exemplo, ela quer estudar e ela quer lavar a louça ao mesmo tempo, não vai. Muitas vezes aí tu não vai estar com a tua cabeça aí pra fixar as coisas, pra reter toda aquela informação que é necessária, e ela tá muito cansada no final do dia, mas cansada de atividades que não vão gerar frutos para ela. Então isso são hábitos de uma pessoa que ela é ocupada. Agora, já que você definiu aí, se enquadrou que, eu acho que eu sou uma pessoa mais ocupada do que produtiva, eu preciso dar uma mudada aí, eu vou listar aqui agora pra você 5 hábitos que eu considero hábitos de uma pessoa que ela é produtiva. E você vai ver aí que são praticamente o contrário, né, do que as atividades de uma pessoa que é ocupada. A primeira dica é: uma pessoa produtiva, ela faz um planejamento. Claro, gente, é necessário. Muitas vezes as pessoas acham que é algo bobo, que não tem necessidade. Mas eu vejo uma diferença enorme na minha vida de quando eu não anotava, eu pensava o que eu precisava fazer e deixava tudo na minha mente, do que agora que eu listo no papel, que eu coloco as coisas que eu preciso fazer, que eu defino o que eu vou fazer cada dia. Isso facilita muito, gente. Isso ajuda a gente, assim, demais. Acho que eu não vivo mais sem o meu planner. Mesmo que eu não tenha o hábito de olhar ele todos os dias, mas tá ali, eu já visualizei. Eu faço o meu planner, né? Escrevo ali tudo que eu preciso fazer e bato uma foto e deixo no celular. Porque às vezes eu tô no trabalho, às vezes eu tô na rua, preciso saber o que eu preciso fazer, então eu vou ali no celular e dou uma olhadinha nessas coisas que eu preciso lembrar que eu preciso fazer. Então, assim, é muito melhor. E também a questão, né, a gente entra aqui num ponto que eu quero fazer uma viagem, né? Num exemplo, eu quero fazer uma viagem. Não vai chegar lá no dia tal, no final de semana tal, que você quer fazer a viagem e você simplesmente vai fazer. Você precisa se planejar, precisa fazer manutenção do carro, precisa lavar as roupas, né? Separar as roupas que você quer levar, fazer mala, ver questão de documentos, depende pra onde você for, vacina e tudo mais. Então, tudo a gente precisa planejar nessa vida, né? Por que não planejar as pequenas coisas, as pequenas coisas do dia a dia? Isso facilita muito a nossa vida, gente, facilita demais. Eu falo por experiência minha, sabe? Que quando eu não fazia, era uma coisa. Hoje em dia que eu faço, mudou drasticamente e facilita muito a minha vida. Outro ponto bem importante, tá? Que agora que eu confesso que eu preciso melhorar bastante, tá? É a questão da prioridade. Priorizar algumas coisas. Muitas vezes eu vejo eu fazendo algumas coisas que não são a prioridade do momento, mas eu quero fazer porque aquilo ali tá na minha frente, tá me incomodando e não tem tanta necessidade de fazer aquilo ali agora. Então é algo que eu falo pra vocês, mas que eu preciso melhorar aqui pra mim também, né? Que é a questão de priorizar. Nós precisamos aprender a priorizar o que a gente precisa fazer. A vida tá passando, né? Muitas vezes a gente não vai ter aquele tempo de volta, aquele momento que a gente tá tendo agora, não vai ter de volta, não vai ter aquela oportunidade e a gente acaba fazendo outra tarefa que não tem necessidade. Um exemplo, né? Aí um exemplo simples é quando tu tem uma visita em casa. Aquela visita, ela não vai estar na tua casa sempre. Mas não, tu quer fazer alguma tarefa, tu quer limpar alguma coisa, tu não recebe direito a pessoa porque tu tá aí correndo, fazendo as coisas que tem que fazer, né? Vamos aprender a priorizar um momento com os filhos, um momento de conversa com o teu esposo. É algo que a gente precisa, né? Eu falo por mim que eu preciso melhorar um pouco. E todos nós precisamos aprender a priorizar melhor essas coisas, né? Porque são as coisas que vão passar. Que talvez aquele momento, aquele lugar, aquilo que está acontecendo não vá acontecer novamente. Então, vamos aprender a priorizar. Outro hábito, tá, que eu considero de uma pessoa produtiva, e isso é algo que me ajuda bastante, é ter prazo pra terminar tal tarefa, né? A questão aqui dos vídeos do YouTube, eu quero começar a ser constante, né? Eu comecei a colocar um prazo limite para que eu tenha gravado, para que eu tenha editado, para que eu tenha programado e pro dia do post, porque é um dia definido ali para acontecer. Então, ter um prazo para que as coisas aconteçam também é bom, porque daí tu vai ter planejado o teu dia, tu não vai colocar tudo para fazer num dia só, tu vai ter planejado o teu dia, vai ter priorizado aquela tarefa, né? Então, tu consegue cumprir com o teu prazo. E assim, gente, se a gente deixar assim... vou fazer, uma hora eu faço, uma hora vai dar certo. Não. Pra mim, não funciona assim. Eu preciso me colocar de castigo e colocar um prazo pra que as coisas aconteçam. Porque senão eu acabo deixando aí a Deus dará e não funciona.
Comigo, pelo menos, não funciona. Eu acredito que a grande maioria das pessoas não funciona dessa maneira também. A gente precisa ter um prazo, cumprir esse prazo, né? Pra que a coisa flua e pra você consiga, né, realizar as tarefas que você quer fazer. Seja para um estudo, seja para um livro, para aquilo que você quer definir para sua vida aí, tem um prazo para finalizar. Não precisa ser um prazo muito curto, mas de acordo com aquilo que você deseja, né? Outro hábito que eu acho bem importante, né, é você ter foco naquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente não tem foco, fica aí escutando música ou escutando vídeo no YouTube, tem aquela tarefa para fazer e não sai, ou demora muito mais do que o tempo que demoraria se você tivesse foco total para fazer, ou não sai tão bem feito. Então, ter foco naquilo que você está fazendo naquele momento é muito importante, né? Porque a tarefa tem maiores chances de ser bem feita e sair muito melhor, muito próximo daquilo que você deseja, né? Então, é bem importante a gente ter um foco nisso que a gente está fazendo, né? Ter um prazo para terminar puxa também a questão de ter um foco, porque se tu tem o foco naquilo que tu quer fazer, tu vai cumprir aquele prazo. Então, como a questão dos hábitos de uma pessoa ocupada, os hábitos de uma pessoa produtiva também, um vai puxando o outro, né? E é o conjunto que te faz ser produtiva. Agora, o quinto hábito que eu acho muito importante para uma pessoa que é produtiva é o poder do 1%, gente. O que quer dizer o poder do 1%? Eu acho bem legal as pessoas que resolvem, decidem de uma hora para outra mudar os seus hábitos ou fazer alguma coisa diferente e fazem uma mudança drástica. Mas para mim, e eu acredito, né, que a grande maioria das pessoas não funciona assim. Para mim funciona como? Quando eu faço um pouquinho por vez. Eu tinha um hábito, né, de comer muito pão. Muito pão, muito pão. Eu sou do pão, gente. Pão pra mim, assim, pão, macarrão, lasanha. Ai, que delícia. Adoro essas coisas. E eu peguei e coloquei pra mim que eu não iria comer mais pão de manhã. A grande maioria, de 7 dias na semana, 5, eu consigo não comer pão durante a semana. E às vezes, quando eu como meu pãozinho, eu coloco um ovinho lá, então daí dá aquela equilibrada. Mas eu era muito do pão. Então eu comecei fazendo assim, não, fazer um dia após o outro. Não te arrancar o pão da minha vida. E não dá certo, né? No exemplo, quem quer emagrecer? Às vezes a pessoa aí entra pra academia e diz que vai fazer 7 dias por semana e vai comer só alface e frango e batata doce. E chega aí no terceiro dia a pessoa já não vai sustentar. Por isso que o poder do 1% é muito mais fácil, porque tu vai fazendo pequenas mudanças. E assim, gente, pequenas mudanças, né? A gente acha que não é grandes coisas, mas não. Pequenas mudanças unidas dão uma grande diferença, gente. Na verdade, a questão ali da mudança de hábitos, né? Na questão de tu ser mais produtiva, tá muito ali dentro das pequenas coisas, da repetição das pequenas coisas, do básico, do feijão com arroz muito bem feito. Isso que vai fazer uma grande diferença. Eu quero, né, colocar na minha vida o hábito de ler. Pra mim era muito difícil pegar o livro, ler uma página. Hoje em dia eu, né, consigo aí ler 3 páginas por dia e consigo aí em 3 meses terminar um livro. Nossa, é muito tempo, imagina. Mas pra mim é uma grande diferença, porque antes eu não lia um livro, entendeu? Hoje em dia eu já consigo ler um livro em 3 meses. Eu acho assim, o máximo pra mim. Mas, né, porque eu tive, né, aquele 1% todo dia e fui criando aquele hábito, fui fazendo dia após dia, e isso é que tá fazendo uma grande diferença. No final de um período, eu vou ter, né, lido esse livro. Daqui a alguns anos eu vou ler um livro em um mês, e isso vai ser maravilhoso. Mas porque eu comecei um pouquinho por dia. O poder do 1%, o poder de fazer um pouquinho por dia. Isso, gente, faz uma grande diferença. Então, né, se você quer criar um novo hábito, quer ser mais produtiva, faça um pouquinho por dia. 1%, né, mais do que ontem. Vai fazer uma grande diferença na tua vida e o hábito, né, um novo hábito tá aí na repetição. É na repetição que a gente ganha êxito, é na repetição que a gente gera grandes resultados. Então era isso no vídeo de hoje. Espero que, se acaso você se vê como uma pessoa que é ocupada, com essas dicas você consiga, né, se tornar uma pessoa produtiva, porque de nada adianta a gente correr e não sair do lugar, né? É muito mais interessante quando a gente faz as coisas e elas têm frutos, elas geram frutos, e no final do dia a gente tá cansado, mas olhar pra trás e ver que a gente fez um bom dia, né? Que a gente conseguiu sair do lugar com as nossas ações. E era isso, né, gente? Eu falei aqui coisas que são
coisas que eu ainda preciso mudar na minha vida, mas que eu preciso priorizar, pra que eu não caia nessa também de achar que eu fiz muitas coisas e na verdade eu não fiz nada. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e me segue lá no Instagram, que lá eu posto bastante coisas da minha rotina. E é isso, né, gente? Muito obrigada por terem ficado até aqui. Um beijão, fiquem com Deus e até mais!